Aprofundando em CSS. Lembrando que CSS é a sigla para folhas de estilo em cascata. Então vamos primeiro falar da história dessa linguagem, aí vamos entender o que é essa cascata e depois vamos falar de outros seletores. Lembrando que a web surgiu entre 1989 e 93 e ela foi criada por Tim Berners-Lee. Em 94, Malcolm Young Lee propôs uma linguagem para dar conta da responsabilidade de alterar a aparência das páginas, e o nome dessa linguagem foi CSS. Juntamente com seu colega, o Bert Boss, em 1996, 2 anos depois, ele publicou a versão 1. Em 98, a linguagem CSS passou a ser gerenciada pela W3C, que é um consórcio de empresas que definem a evolução da web. E aí, eles publicaram a versão 2 em 98. Aí, de 98 até 2014, eles estão desenvolvendo a especificação da linguagem CSS 3. Em 2013, a título de curiosidade, o Malcolm tornou-se o chefe tecnológico na empresa Opera, que produz o navegador que chama Opera. Então vamos falar da cascata. O CSS possui uma característica na qual algumas propriedades são herdadas dos elementos ascendentes. Por exemplo, se eu definir que o body tem a cor vermelha, todo o texto que estiver dentro de body, mesmo que dentro de parágrafos ou de outros elementos, vão ficar vermelhos também. Olha só. Este exemplo aqui está mostrando exatamente isso. Eu defini que o body estava vermelho. E aqui dentro eu tenho parágrafo, dentro do parágrafo eu tenho strong, eu tenho EM de ênfase e por aí vai. E eu não defini a cor deles como vermelho. Aqui está o código HTML e aqui está o código CSS. Reparem que no body eu coloquei a cor do texto vermelha e eu coloquei que ele tem uma borda de 1 pixel. Voltando para o resultado, a gente vê que a borda está lá. Mas aí eu pergunto, por que o texto, que o parágrafo, que o strong herdaram a cor vermelha, mas não herdaram a borda? Isso é porque algumas propriedades apenas são herdáveis, outras não. Não faria muito sentido eu definir uma borda para o parágrafo e tudo quanto é elemento dentro desse parágrafo, strong, EM, lista, também tivessem uma borda. Mas a cor do texto faz sentido herdar. Mas se mesmo assim eu quiser herdar uma propriedade que não é herdada por padrão, como por exemplo a borda, eu posso forçar que isso aconteça. Para isso, eu vou usar um valor da propriedade que chama inherit, que significa exatamente herdar. Neste exemplo, a gente tem um parágrafo e dentro desse parágrafo a gente tem uma palavra que está dentro de um EM. O parágrafo tem a borda e eu queria que o EM herdasse a borda do parágrafo. E foi isso que aconteceu. A gente também pode sobrescrever a herança de uma propriedade. Por exemplo, se eu coloco que o body está em negrito e eu tenho um EM, eu posso falar que esse EM não está em negrito, está com peso normal. Aí eu poderia colocar ou o valor normal, aqui no caso da propriedade font_weight, ou então existe o valor especial que chama initial, que é o valor padrão daquela propriedade. Neste caso eu poderia ter usado um ou outro. Outros seletores. Até agora, a gente já viu como que a gente pode criar regras CSS que se aplicam a nomes da tag, por exemplo, todos os parágrafos. Ou então uma regra que seleciona elemento por meio de suas classes. Por exemplo, uma classe que eu criei que chama span. Então ela vai selecionar todos os elementos que possuem essa classe. Ou então pelo seu ID. Eu posso criar uma regra que coloca hashtag e o nome do ID de um elemento e essa regra vai se aplicar apenas a ele. Contudo, existem bem mais seletores do que apenas esses 3. É legal a gente saber que eles existem, porque quando a gente precisar, a gente pode procurar na internet ou no slide para poder ver um seletor que se aplica melhor dependendo do caso. Então vamos ver alguns deles. Olha só esse desafio.
Vamos colorir de laranja apenas os links dentro da lista não ordenada. Então eu tenho um trecho de HTML que tem uma lista não ordenada, ela tem 2 itens da lista e dentro de cada item da lista existe um hiperlink. E fora da lista existe um outro hiperlink para poder voltar para cima. Aqui eu tenho o resultado. Então o que eu quero é colorir este cara e este cara de laranja apenas, sem mexer nesse. Uma possibilidade seria eu criar uma classe e colocá-la em cada hiperlink dentro da lista. Mas existe uma forma melhor de fazer isso, até sem alterar o arquivo HTML. Eu posso usar o seletor de descendente. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, eu estou falando que eu quero todos os hiperlinks que sejam descendentes de um elemento L. Aí essa regra vai se aplicar apenas a esses hiperlinks. Existe um outro seletor mais restrito, mais parecido com o de descendente, em que neste caso, eu vou selecionar todas as listas não ordenadas que sejam filhas diretas de alguém que possui este ID. Não adianta ser neto, não adianta ser bisneto, tem que ser filho direto deste cara. E isso a gente faz usando esse sinal de maior. Comparando esses dois caras. Aqui nós temos um parágrafo, nesse parágrafo nós temos 2 hiperlinks. E eu tenho um hiperlink também fora do parágrafo. Aí vamos olhar para as regras CSS. A primeira regra seleciona todos os hiperlinks que são filhos direto do parágrafo e está colocando uma linha cortando. Voltando para o HTML. Quais desses 2 hiperlinks são filhos diretos do parágrafo? Ora, esse aqui é um filho direto. Mas esse aqui é um neto do parágrafo, porque ele está dentro desse strong. Logo, a propriedade de linha cortada vai ser aplicada apenas ao segundo hiperlink. Esta é uma outra página, que é o que aconteceu aqui embaixo. Por outro lado, se eu criar uma regra, o seletor de descendente, eu vou colocar todos os hiperlinks que são descendentes de um parágrafo. Nesse caso, ambos os hiperlinks vão ser selecionados e estarão com a cor vermelha, que foi o que aconteceu aqui. Também existe o seletor por atributo. Alt, como a gente vai ver mais para frente, é um atributo que a gente pode colocar em imagens. E eu posso selecionar todas as imagens que possuem um atributo alt usando esse formato com o colchete. E o nome do atributo vai dentro do colchete. Eu também posso selecionar por atributos que tenham um certo valor. Por exemplo, se eu usar este seletor, eu estou selecionando todos os hiperlinks que têm o atributo href apontando para o endereço do Google. Eu poderia colorir todos esses links de azul, por exemplo. Em vez de definir o valor completo do atributo, eu posso definir um trecho do atributo. Por exemplo, neste caso aqui, eu estou selecionando todos os hiperlinks cujo atributo href possui essas 3 letras GOO, que podem estar em qualquer lugar do valor do atributo. Ou então eu posso especificar o início do valor desse atributo. Neste caso, eu estou selecionando todos os hiperlinks que apontam para um endereço que começa com HTTP. E analogamente, eu posso selecionar todas as imagens que possuem o atributo src que terminam com .jpg. Neste exemplo, a gente vê os 3 tipos de seletores. O primeiro seletor está selecionando todos os hiperlinks que apontam para endereços que terminam com .br. No caso, esse aqui. O segundo está selecionando todas as imagens que possuem um atributo alt que tem dentro dele a palavra ninja. E no terceiro, estou selecionando todos os hiperlinks que começam com HTTP. Existe também o seletor hover, e ele me permite estilizar o elemento no momento em que o mouse está em cima dele. Por exemplo, se eu tenho um hiperlink e eu quero mudar a cor dele quando o mouse passa em cima, eu vou criar a regra de mudar a cor do texto com o seletor hover.
E por fim, existe o seletor de negação. Se eu quiser, por exemplo, selecionar todos os parágrafos que não possuam a classe destacado, eu vou usar esse seletor not. Aí dentro do parêntese, eu vou colocar a condição para a qual eu não quero selecionar. Ali a gente viu, tem vários outros. Aqui eu deixei um hiperlink para vocês verem todos esses seletores e até mais alguns outros que podem ser úteis aí para vocês ao longo da vida. Agora vamos falar sobre a nossa atividade, os ninjas.